Se destacar em qualquer processo seletivo. Estar no controle de uma entrevista e realmente se sentir no controle dela. Surpreender os recrutadores. Enfim, poder escolher em qual empresa vai trabalhar. Essas são habilidades que podem até parecer fáceis para algumas pessoas, mas não porque elas são melhores do que outras, e sim porque elas entenderam o que realmente importa numa entrevista. Como gestor, eu já fui responsável por mais de 2.000 entrevistas, já recrutei mais de 200 funcionários dos mais diferentes níveis e cargos que você pode imaginar, e eu já vi de tudo. Desde aqueles candidatos fantásticos que eu já terminava a entrevista querendo recrutar a pessoa na hora, até as piores entrevistas possíveis com as situações mais inusitadas que você pode imaginar. E eu compilei aqui um material com as principais habilidades que você deve aprender, você deve dominar para poder arrebentar em qualquer processo seletivo. Então vem comigo que esse vídeo é para você que está querendo trocar de trabalho, está querendo uma nova oportunidade, ou que está precisando de um emprego, ou que simplesmente está querendo aprender essas habilidades, essas técnicas para poder ajudar alguém que você conhece, ensinar para alguém e até mesmo se preparar para alguma situação no futuro. Vamos nessa! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Destravador. Como sempre, um prazer enorme estar aqui contigo hoje em busca de mais conhecimento, mais consciência sobre as coisas que realmente importam para se ter uma vida mais feliz, mais leve, mais plena e, acima de tudo, mais próspera. O tema de hoje é Destravando sua aprovação em entrevistas. E eu montei aqui um material para te entregar as ferramentas práticas para que ao final desse vídeo você possa conquistar o emprego, o trabalho dos teus sonhos. Vale ressalva aqui de que esse conteúdo é destinado exclusivamente para você que já está participando de entrevistas, está participando de processos seletivos, está tendo dificuldade nessa etapa, mas que está sendo chamado para essas entrevistas. E se você ainda está numa etapa anterior, está sentindo dificuldade até mesmo de ser chamado para esses processos seletivos, deixa aqui nos comentários que eu vou montar um destravador exclusivo para você, te ajudando nessas etapas anteriores, tá certo? Então vamos nessa. Eu separei então esse material aqui em 5 módulos, onde o primeiro a gente vai entrar num alinhamento básico sobre o que são de fato as entrevistas e a maneira que elas devem ser encaradas. O segundo módulo é como se preparar de maneira impecável para uma entrevista. O terceiro é a maneira como você já se porta a partir do momento que você está na entrevista. O quarto são perguntas-chave que tem em todos os processos seletivos, que todos os recrutadores fazem e que é fundamental que você tenha conhecimento e que você esteja extremamente preparado, preparada para arrebentar quando chegar para você. E o quinto e último são diferenciais que nesses mais de 10 anos de mercado financeiro, nesses últimos anos que eu passei recrutando muita gente, eu percebi que são diferenciais que fazem com que candidatos se tornem, na visão do recrutador, um nota 10, aquela pessoa indispensável em comparação a outros candidatos, outras candidatas que participavam, podiam ir até bem, mas não eram estrelas aos nossos olhos. Eu vou trazer para você cada um desses diferenciais, desses principais aspectos que separam as pessoas fantásticas daquelas pessoas que ficam ali na média. E ao final do vídeo, com certeza você vai estar muito preparado e preparada para arrebentar nos seus processos seletivos. Então vamos lá. Começando pelo primeiro módulo, o que são as entrevistas e como encarar. É importante você entender que uma entrevista é um filtro. É um filtro. É um filtro entre a instituição e você. Esse filtro, ele existe para minimizar, para diminuir ao máximo os riscos que uma companhia tem ao contratar uma pessoa. Uma empresa, um recrutador, um gestor, nunca vai ter certeza absoluta da sua contratação. Se tiver certeza, pode ter certeza que está errado, porque não tem como ter certeza de uma contratação, é sempre um risco, é sempre um tiro de sorte, onde o filtro que eu comentei, que é a entrevista, serve para tentar diminuir esses riscos.
Então, dentro de uma entrevista, o objetivo que a gente tem como gestor, como recrutador, não é fazer chacota, não é fazer você passar por situações difíceis, situações que vão te deixar necessariamente nervoso ou nervosa. Pode até ser o objetivo em alguma etapa testar a sua resiliência, a sua capacidade de lidar com situações frustrantes, mas nosso objetivo final como recrutador sempre é entender se você tem as soft skills e hard skills necessárias para poder adentrar a empresa, adentrar o trabalho e desempenhar um excelente papel. Soft skills e hard skills. Importante você entender esses termos. Soft skills são aquelas habilidades que você conquista, que você domina no decorrer do tempo da sua vida e que demoram bastante tempo para você aprender, porque você precisa da prática. Como, por exemplo, a comunicação, a oratória, a capacidade de solução de problemas de maneira rápida, sob pressão. São várias habilidades que elas demandam tempo para desenvolver. Então, são as habilidades mais difíceis de você conciliar com as necessidades de uma empresa. Já as hard skills, elas são fundamentais também, mas elas são, entre aspas, mais simples de você aprender porque simplesmente demanda o seu conhecimento de estudo aprofundado naquele tema. Vou dar um exemplo. Se você for da área de tecnologia, por exemplo, e você precisa entender para participar daquele trabalho de linguagem de programação Java, por exemplo, é importante você ter alguma formação, algum conhecimento, algum estudo nessa área e demonstrar isso. Pode ser que tenha algum case, alguma aplicação de exercício para você demonstrar que você tem esse conhecimento. Então os hard skills são essa parte onde você, apenas lendo conteúdos, você estudando, você consegue desenvolver, não necessariamente tendo a prática direta. Tendo esses dois tópicos congruentes com o que a empresa busca, a chance de você passar uma entrevista é extremamente alta. Mas não adianta você apenas ter se você não souber transparecer, se você não conseguir demonstrar no processo seletivo. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente vai entrar então no segundo módulo, que é o de preparo para a entrevista, para o seu processo seletivo ser fantástico. Eu separei aqui, foram 6 dicas, e a primeira é: para você se preparar de maneira impecável, é fundamental que você conheça a empresa que você está prestando o processo seletivo. É fundamental que você estude a empresa, estude cada uma das páginas que ela tem no site, que ela tem nas redes sociais. O que tiver de informação dessa empresa para você se aprofundar, vá atrás e invista seu tempo nisso. Ainda mais se for uma empresa que você está querendo muito trabalhar, que você conseguiu aquela oportunidade, invista muito tempo estudando. Porque cada detalhe que você conhecer sobre a empresa vai contribuir demais para durante o processo de entrevista, você conseguir utilizar palavras, utilizar um linguajar que se assimile ao que a empresa utiliza, o que as pessoas lá dentro utilizam, fazer com que você já se sinta parte e faça com que os recrutadores sintam que você já faz parte daquele ambiente, daquele ecossistema da empresa. Então, estudar uma empresa vai poder te dar insights sobre os produtos que elas têm, você pensar em até soluções para a empresa. Poxa, era maravilhoso quando eu chegava para uma entrevista e conversando com o candidato ou a candidata, eles me dando dicas, ideias e soluções para problemas que a gente tinha dentro da empresa. Poxa, que coisa maravilhosa. Então, estude bastante a empresa. De fato, entre no site em cada uma das páginas e estude ao máximo que você puder cada uma delas. Conheça de fato como a empresa funciona. A segunda dica é você entender de fato quais são os seus pontos de divergência com a empresa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não necessariamente com a empresa, mas com o cargo também que você está prestando. Vamos supor que você é uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando numa área de compras, numa área comercial, seja qual for, e que você, na verdade, descobriu que a sua paixão é a área de tecnologia, que você estudou, tá se formando, tá se especializando nessa área e você está prestando para uma vaga de tecnologia. O seu currículo, o seu passado, ele não contribui para a oportunidade. Ou seja, o que você vivenciou até então não vai ser um diferencial talvez muito positivo para a entrevista que você vai fazer, já que a área é uma área de tecnologia, uma área que demanda um poder mais analítico, ou seja o que for. Então, você entender quais são os seus pontos que divergem daquela vaga, daquela empresa, que podem ser pontos negativos na visão dos recrutadores, vai fazer com que você já comece a pensar, a ter respostas
para dúvidas que esses recrutadores vão ter em relação ao seu passado e do porquê você está querendo aquela oportunidade e por que aquela oportunidade serve para você de fato. Então a dica é, entenda quais são os pontos da sua história, do seu currículo, da sua trajetória, que podem ser pontos de divergência com o que a vaga demanda. E sabendo desses pontos, você trabalhar em cima disso. A gente vai falar um pouco mais a fundo ainda sobre esse tema, tá? A terceira dica é, se houver uma parte técnica ou um case, como eu comentei aqui um pouco mais cedo, um case onde você deva demonstrar suas hard skills, as habilidades que você tem, é primordial que você arrebente nessa etapa. Porque essa etapa é a única que pode te reprovar instantaneamente. Que se você não passar, não adianta, não tem choro, não tem palavras bonitas que você possa usar para poder reverter a situação. Se você não tiver o mínimo de hard skill necessário para entrar naquela vaga, muito provavelmente a empresa não vai querer te recrutar, a não ser que faça parte do processo da empresa de treinar você para isso, enfim, que são casos muito específicos, muito pontuais, que não vem ao caso aqui. Eu estou te passando aqui as principais dicas e sugestões para você estar preparado para qualquer processo seletivo. E na grande maioria das vezes, o case ele é um divisor de águas. Ou você passa, ou você está reprovado. A quarta dica é, já prepara antecipadamente um resumo da sua trajetória. Dá uma relida no seu currículo. Se você é uma pessoa que já é um pouco mais velha, que já trabalhou bastante, já passou por várias empresas, dá aquela repaginada no seu currículo, dá aquela atualizada e se atualize, relembre cada uma das etapas que você passou na sua vida, o que você fazia em cada uma das empresas. De fato, estude sua própria trajetória para você poder apresentar um resumo muito cronológico e conciso para o seu recrutador, para a sua recrutadora. É fundamental que você tenha esse resumo já preparado antecipadamente para você não se perder, para você não ficar indo e voltando na sua história e fazer da entrevista algo mais natural, mais fluido, tá certo? A quinta dica, um currículo atualizado e bem montado é fundamental também, porque muitas das perguntas que virão na sua entrevista vão vir de lá de fato. Então você ter um currículo atualizado, bem montadinho e que você conhece cada uma das partes ali, vai demonstrar que você está muito preparado ou preparada para a entrevista. E a última dica é importante, não é primordial, mas é muito importante que você conheça alguém de dentro da empresa. E aí você pode estar falando assim, poxa, mas se eu não conheço ninguém já era, vai me atrapalhar, isso vai ser um ponto negativo? O ponto não é esse. O ponto não é você já conhecer antecipadamente, muito antes alguém na empresa. O ponto é que hoje, com as redes sociais que a gente tem, com a facilidade que a gente tem de se conectar com outras pessoas, é muito fácil você prestar um processo seletivo para a empresa X, você já 2, 3 dias antes do dia da entrevista, você procurar profissionais da empresa, profissionais que inclusive estão na área que você está, e se conectar com eles pelo LinkedIn, mandar uma mensagem, pedir um contato telefônico, um e-mail para você poder trocar uma ideia, pedir dicas. Você tem essa possibilidade, então você deve aproveitar. Conecte-se com pessoas da empresa e tente se aproximar ao máximo dessas pessoas antes da sua entrevista. Primeiro, para você poder conhecer um pouco mais sobre a cultura, sobre a empresa, como ela funciona por dentro de fato. E segundo, até porque quando você estiver na entrevista, muitas vezes o entrevistador, o recrutador vai perguntar para você se você conhece alguém de dentro da empresa. E você falar que sim é algo muito positivo, porque já traz uma sensação para quem está desse lado, na parte de recrutamento, de que você conhece um pouco mais sobre a cultura da empresa por conhecer alguém de dentro. Então é uma dica muito boa. Entrando no terceiro módulo, na parte de postura, que é essa etapa onde você já vai estar sentado ali com o recrutador, com a recrutadora, eu separei 4 dicas muito importantes. A primeira, pontualidade é fundamental. E entenda que quando eu estou falando de pontualidade para uma entrevista, é você chegar com antecedência. Isso é ser pontual numa entrevista. Então, se prepare, arrume tudo o que você precisar no dia anterior para sua entrevista, principalmente se for de manhã, se você morar numa metrópole onde tem muito trânsito, esteja muito preparada para sair com 1 hora, 1h30 de antecedência do horário que você precisa estar lá, ou se você morar ainda mais longe, enfim, se prepare para estar lá com pelo menos 1 hora de antecedência, porque se der ruim, você chega pelo menos com meia hora de antecedência se atrasar. Então, guarde isso. Ser pontual é chegar com antecedência. Segunda dica, você está ali para se vender. Você está ali, de fato, para se promover. A sua entrevista é uma venda sobre você mesmo. É você conseguir transparecer tudo que você tem, tudo que você é naquele momento da sua história.
Então é importantíssimo que você domine as técnicas de capacidade de autopromoção. Aqui na plataforma tem um destravador específico para autopromoção, que se chama Destravando Sua Autopromoção. Recomendo muito que você assista. E eu tenho algumas dicas muito boas lá, mas já adiantando algumas delas para cá, é de que na hora de você se vender, é importante que você tenha, então, uma postura adequada, que você tenha uma fala adequada, que você esteja devidamente vestido, devidamente apresentável, que você tenha a sua agradabilidade bem dominada, bem expressada. Então, algumas dicas bem básicas, mas que são importantes, na hora que você chegar, que você encontrar com os recrutadores, olho no olho, aperto de mão firme, puxa assunto, quebra o gelo, de fato, desenvolva um rapport com cada uma dessas pessoas, que isso vai ser fundamental para que o processo de entrevista fique leve. Os recrutadores também estão ali com um certo nervosismo, querendo dar o melhor, querendo fazer o melhor ali como entrevistadores, querendo extrair o melhor de você como entrevistado. Isso não é fácil. Então, você conseguir fazer desse processo ficar mais leve, mais fluido, vai fazer bastante diferença para sua entrevista. Terceira dica, você não precisa ter todas as respostas de bate-pronto. Se em algum momento vier alguma pergunta durante a entrevista que você não tem aquela resposta já na ponta da língua, que você precise pensar um pouco mais, que você tem que resgatar na sua memória alguma coisa, não tem problema você pedir alguns segundos de tempo para pensar, não tem problema você parar de fato e avisando que você vai parar para pensar um pouco e ficar pensando, construindo a resposta mentalmente. É muito melhor do que você chegar e dar uma resposta de bate-pronto que fique terrível. A pior coisa que você pode fazer é isso. Então, se vier alguma pergunta que você não esteja preparado ou preparada, peça um tempinho para pensar, pense, monte ali mentalmente a sua resposta e vai para cima. E a quarta dica, muito importante também, não fale mais do que foi perguntado. Não queira ficar enchendo linguiça, não queira ficar incluindo coisas que você quer falar na sua entrevista, que não tem nada a ver com a pergunta que foi feita naquele momento. Se você tem coisas para acrescentar, para agregar, que não foram perguntadas para você naquele momento, aguarde, espere o momento adequado, espere o momento correto, ou espere o momento final da entrevista para você poder acrescentar, caso a pergunta não venha. Mas não fique enchendo linguiça, seja direto, seja objetivo, seja objetiva para que você possa fazer da sua entrevista algo mais eficiente. Os recrutadores, as recrutadoras estão o tempo inteiro buscando objetividade, pessoas que saibam lidar bem com o tempo. E ser objetivo, ser objetiva é uma demonstração de capacidade de ser eficiente com o tempo. Então, com essas dicas sobre postura que eu comentei, desde o momento de você chegar mais cedo, para não dar a sensação negativa para a pessoa que está te entrevistando de que você não é comprometido ou comprometida, chegando atrasado ou algo do tipo, colocando essas dicas em prática, pode ter certeza que a visão que as pessoas vão ter sobre você, que você vai transparecer para elas, é fantástica. Entrando no quarto módulo, a gente vai abordar aquelas perguntas-chave que eu comentei, que são padrão, que estão em todas as entrevistas e que são fundamentais que você tenha já um pitch, né, um speech, uma resposta montada para cada uma delas. A primeira é o resumo da sua trajetória. Eu até falei nos módulos anteriores sobre isso, mas você ter conhecimento da sua trajetória e você demonstrar que ela está bem cronológica na sua verbalização, no seu storytelling, é muito importante. Então, teste, grave você mesmo contando, cronometre quanto tempo está demorando para você apresentar a sua trajetória e tenha uma referência de que se a entrevista vai ter 30 minutos, por exemplo, uns 6, 7 minutos resumindo a sua trajetória está ótimo. E você deve focar principalmente nas suas últimas experiências, a que você está atualmente e nas mais recentes. Aquelas mais antigas, você pode passar bem rapidamente, 10 segundinhos ali passando, só para não passar despercebido. E aí você deixa a abertura para o entrevistador, para a entrevistadora, de que se tiver alguma dúvida relacionada àquelas profissões antigas, aqueles cargos antigos que você estava, para a pessoa te perguntar à vontade. Mas seja mais sucinto no começo e foque principalmente nas suas entregas, nos seus trabalhos mais recentes. A segunda dica, o motivo de saída também é algo que toda entrevista vai ter. As pessoas, cada recrutador vai querer saber por que você saiu de uma entrevista, de um emprego para outro, que você foi de um trabalho para outro, entendeu qual foi o motivo que fez você sair.
entender quais eram suas ambições, quais eram as suas necessidades para você ter feito essas mudanças. Então, relembre cada uma delas. E aqui uma dica muito importante é: não dê um tiro no seu próprio pé. O que eu quero dizer com isso é que, se você em algum dos trabalhos que saiu teve uma saída bem conturbada, onde você eventualmente tenha brigado feio com algum chefe, com uma chefe, alguma situação muito desconfortável, uma situação onde, por pior que seja, não vou nem entrar em exemplos aqui porque podem ter vários casos diferentes aqui, coisas que você pode ter errado ou coisas que a própria empresa errou, a própria pessoa errou, não vem ao caso. O ponto de não dar um tiro no próprio pé é de você não assustar o seu recrutador, a sua recrutadora. Então você não precisa ser 100% transparente exatamente o que aconteceu para você sair de uma empresa para outra. Se você teve uma situação bem maléfica numa saída, apaga isso da sua resposta e apresente algo um pouco mais genérico para não assustar. Não significa que você não pode, que você está sendo mentiroso, mentirosa, que não está sendo sincero. Significa simplesmente que você está sendo esperto, inteligente em não assustar, porque você pode estar até extremamente certa na situação que aconteceu, que você saiu da empresa e você mandou muito bem por fazer isso porque estava te fazendo mal, que as pessoas ali não prestavam, que estavam querendo te fazer coisa errada. Mas se você disser isso para o entrevistador, para a entrevistadora, é muito capaz da pessoa não entender o seu lado e ela se enviesar, ter um enviesamento de que você é uma pessoa que não é boa o suficiente para estar lá. Ela vai se assustar com o seu perfil e vai te descartar no processo seletivo. Então, muito cuidado com as respostas que você vai dar. Eu iria por uma linha muito mais genérica se você teve alguma situação conturbada, para que não assuste. Terceira pergunta que é primordial é da sua função em cada um dos trabalhos que você teve. Então relembre duas, três funções que você tinha, que eram as principais em cada um dos trabalhos que você teve no passado, principalmente do que você está hoje. Já tenha claro quais são as respostas que você vai dar para essa pergunta e elenque na hora que ela vier. Quarta pergunta, a famosa: quais são suas qualidades e quais são seus defeitos? Se você já me conhece há mais tempo, já viu aqui em outros destravadores, você sabe que eu não gosto desse termo de qualidade e defeito, que eu acho que não existem qualidades e defeitos, existem características que são bem aplicadas em um momento ou outro e que as tornam, então, características positivas ou negativas, dependendo da situação. Você não precisa dar essa resposta, por mais que você concorde comigo na entrevista, em querer passar uma visão, um ensinamento para o recrutador ou para a recrutadora, mas você pode simplesmente pensar já nessas perguntas antecipadamente e se preparar para elas. E seja muito sincero e seja original na sua resposta. Então, na parte de qualidades, de fato, procure quais são os principais pontos positivos que você tem, principalmente no ambiente profissional, que é para onde você está se inscrevendo, claro, e pense quais são os que de fato te diferenciam da maioria das pessoas. Seja uma comunicação, seja a sua capacidade de trabalhar em grupo, seja a sua capacidade de resolver problemas sob pressão. Pense com carinho nessas respostas, porque demonstrar autoconhecimento é um sinal muito positivo e que a pessoa que está ali do outro lado, como recrutador, vai ficar muito surpreso positivamente quando vir a sua capacidade de autoconhecimento. Assim como os seus pontos negativos a serem trabalhados, os seus defeitos, você tendo conhecimento sobre cada um deles e não sendo aquela resposta padrão e nada original de eu sou perfeccionista, eu sou ansiosa. Não, nada disso. Seja original, demonstre de fato quais são os pontos que você sabe que você tem a trabalhar, que você já está trabalhando para evoluir e deixe isso claro ali para o entrevistador, que vai ser algo incrível. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade na hora de lidar com problemas sob pressão e você sabe que isso não é algo que vai interferir necessariamente nessa vaga que você está trabalhando, tem que ter essa esperteza, né? Porque se você vai trabalhar numa área que tem muita pressão e você fala isso, você está dando um tiro no seu próprio pé novamente. Então, entenda que tem vários pontos que você pode trazer aqui que você precisa pensar com inteligência para escolher pontos que não vão ser tão negativos para a vaga que você está se candidatando, para a empresa que você está se candidatando, e que ao mesmo tempo vão demonstrar que você tem um conhecimento sobre si, sobre os pontos que você tem a melhorar. Você pode dizer, por exemplo, que você
não tem uma organização maravilhosa das suas caixas de e-mail, por exemplo, que você aprendeu recentemente, está aprendendo recentemente a organizar suas caixas de e-mail, ou que você não tem o costume de salvar as coisas no Drive, por exemplo, né, na nuvem. Puxa, várias coisas que podem até ter sido feedbacks que você já recebeu de outras empresas, de outros gestores, que você já sabe sobre si. Passando isso, mostrando que você tem conhecimento sobre, pode ter certeza que não vai ser absorvido de maneira negativa, vai ser absorvido de maneira muito positiva. E as próximas perguntas aqui, a de por que você quer sair da empresa atual e por que você quer vir para a empresa YX que você está passando do processo. Essa pergunta tem em todas as entrevistas também. Então, já pense na sua resposta, já tenha claro ali o que você vai falar, seja por falta de oportunidade de crescimento, de tempo de promoção demorar muito, que você está procurando uma oportunidade numa área diferente, na sua área, enfim. Já pensa antes na resposta e você já deve apresentar também a resposta do porquê você quer ir para essa empresa que você está fazendo o processo seletivo. Então lembra que eu falei ali no comecinho que é importante você conhecer a empresa a fundo, você estudar bastante sobre ela? Pode ter certeza que fazendo isso você já vai ter captado muitos recursos e insumos para apresentar uma resposta ainda melhor para essa pergunta. Você vai conseguir apresentar muito mais dados sobre a empresa que vai fazer com que a sua resposta fique ainda mais rica e o entrevistador ali fique muito feliz com a sua resposta. E por último, nessa parte de perguntas-chave, aquela pergunta de cite, aquele pedido de cite uma conquista importante da sua carreira, da sua vida. Pare e pense em uma situação bem boa para você apresentar, onde você consiga encaixar, anexar vários dos seus pontos positivos, dos seus pontos diferenciais, seus pontos de excelência na resposta, onde você consiga demonstrar persistência, força de vontade, resiliência, capacidade de trabalhar sob pressão, seja quais forem ali as habilidades que você queira demonstrar. Pense em uma que você consiga compilar todas elas e já trabalhe, já treine antes da sua entrevista. E por último, entrando então finalmente naquela parte dos maiores diferenciais que separam os candidatos excelentes dos candidatos ok, dos candidatos bons. Vamos lá, eu separei 4 pontos. O primeiro: faça da entrevista um diálogo e não um vai e vem, um bate-bola. O que eu quero dizer com isso? Se você conseguir quebrar o gelo com o entrevistador, com a entrevistadora, se você conseguir fazer com que a conversa fique extremamente agradável, aquela entrevista que seria aquela pergunta, que seria aquela entrevista padrão, né, de pergunta, resposta, não vai ficar desse jeito. A entrevista ela vai parecer muito mais com uma conversa. Você vai sair da entrevista pensando muito mais que você teve uma conversa gostosa com alguém interessante do que de fato participando de uma entrevista, do que você sair com aquela sensação de nervosismo sem saber se você deu respostas boas ou ruins. Você fazendo da sua entrevista um diálogo, que não é algo que você vai conseguir fazer assim do nada e simplesmente só porque você quer isso vai acontecer. Exige treino, exige a sua capacidade de fazer perguntas durante explicações, significa você ter a capacidade de fazer brincadeiras saudáveis, adequadas para as histórias que você está contando, para as coisas que você está ouvindo. Então isso exige prática. Mas se você conseguir fazer, pode ter certeza que os entrevistadores vão ficar se sentindo tão bem quanto você no final dessa entrevista. E isso vai marcar, isso vai ficar registrado. Você sendo uma pessoa legal, uma pessoa agradável, isso perpetua ali nas conversas que os recrutadores vão ter sobre o seu caso, se é uma pessoa que vale a pena ou não ser indicada para a próxima etapa, ou até mesmo passar no processo seletivo. Então tente fazer da entrevista uma conversa. E como que você faz isso? Faça perguntas durante a entrevista. Então, se te perguntaram ali uma trajetória, sobre a sua trajetória, né, que você fez o resumo, na hora que você terminar de contar sobre o seu resumo, você já pode fazer uma pergunta que faça um gancho com a última coisa que você falou. Por exemplo, meu último trabalho, eu trabalhava numa área de compras e era uma equipe com 3 pessoas e o processo de aprovação ele era um processo relativamente lento, enfim. E aí você pode perguntar, e como que é, aproveitando que a gente está aqui na entrevista, como que é o processo de compras na sua empresa? Como que é o processo de aprovação? Quanto tempo leva para acontecer?
Olha como você já está fazendo daquela entrevista algo mais conversativo, algo que faça de fato parecer um diálogo e não só aquele negócio de pergunta e resposta bate-bola. A pessoa que vai te responder, ela vai ficar feliz por ter recebido a pergunta porque vai perceber o seu interesse na empresa. Esse é o ponto fundamental, é perceber o interesse. Você se mostrando interessado ou interessada vai fazer com que as pessoas ali que estão te entrevistando fiquem extremamente satisfeitas. E aí a gente entra na segunda dica, que é, caso você não consiga fazer perguntas durante, então vamos supor que você pegou algum entrevistador ou uma entrevistadora que não seja tão experiente nessa área de entrevistar, que a pessoa ela não esteja demonstrando, dando abertura para fazer daquilo um diálogo, que as respostas que ela está dando são meio diretas ali, como se ela não estivesse gostando muito disso. Pode acontecer, tá? Entenda que nem todas as pessoas que estão ali entrevistando são experientes naquilo. Elas muitas vezes estão aprendendo a fazer também. Quando eu comecei a entrevistar, eu fui meio do nada. Não foi um negócio que eu me preparei. Não é certo isso, tá? O ideal é que cada pessoa, antes de começar a entrevistar, passe por um treinamento, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Então, se você começar a perceber que as perguntas durante ali não tá rolando um diálogo, então a segunda dica aqui, que é fundamental, que é um diferencial muito grande pros candidatos, para as candidatas, para você, faça perguntas no final. No momento que te derem abertura para perguntar sobre a empresa, já tem elencado ali umas 3, 4, 5 perguntas que são importantes para você entender, conhecer mais sobre a empresa. Que aí a gente vai voltar naquele ponto que eu falei que é primordial de você demonstrar interesse. Então faça perguntas, queira saber sobre como é o clima organizacional, como que é as pessoas que trabalham ali dentro, como que é, se tem muitos encontros fora do escritório no sentido de treinamentos externos, se a empresa ela tem interesse em desenvolver intelectualmente as pessoas, enfim, faça perguntas para demonstrar interesse sobre o negócio. Terceira dica, demonstre muita vontade. É maravilhoso quando a gente está nessa posição de recrutador, principalmente eu que era da área comercial, e eu via o brilho no olho da pessoa ali querendo, de fato, entregar resultado. A pessoa já estava na entrevista louca para trabalhar ali e fazer a empresa decolar, fazer a empresa crescer. Essa vontade, ela não é algo pontual que você simplesmente vai, em alguma etapa da sua entrevista, demonstrar que você tem muita vontade. Não. Ela é um processo contínuo. Desde o momento que você chegar, esteja energizado, esteja energizada, esteja com potência na fala, esteja com um sorriso no rosto, esteja animado para que você passe esse ânimo para a pessoa que está te analisando e ela sinta de fato essa energia e capte essa energia que você está emanando e além de você carregar essa pessoa, recarregar as baterias dela com essa energia positiva que você está levando, você ainda vai conseguir implantar uma sementinha na cabeça dela de que você é uma pessoa que tem muita energia para trabalhar e isso faz toda a diferença. E a última dica como diferencial aqui é seja a última pessoa a falar na sua entrevista. Na hora que chegar o ponto final do processo seletivo, onde tiver naquele momento de encerramento, obrigado então pela sua participação, né? Eu como recrutador, por exemplo, falaria para você, obrigado pela sua participação no processo, foi muito bom tê-lo aqui hoje, a gente vai te dar uma resposta até tal dia, enfim, tal. Na hora que eu terminar de falar, seja a última pessoa a falar, dizendo então, eu agradeço demais por ter participado desse processo, eu queria reforçar que estou muito animado para fazer parte dessa empresa, dessa equipe, que eu estou muito preparado, que eu tenho certeza que se vocês me derem essa oportunidade, vocês vão ficar extremamente surpresos com o quanto de resultado que eu vou entregar, que eu quero realmente fazer disso um projeto da minha vida. Então, repare como eu aqui estava trazendo vários alinhamentos finais, reforçando ainda mais o meu interesse e a minha vontade. Porque no final de contas, esses grandes diferenciais que eu trouxe aqui são basicamente demonstrações de interesse e vontade, porque isso está em falta hoje em dia. As pessoas vão para as entrevistas, na grande maioria das vezes, como se fosse mais uma, compra no supermercado que vai fazer, e você não tem absolutamente nenhuma necessidade de estar super energizado ou algo do tipo.
Não é o caso. Você está indo para um processo seletivo onde a sua vida pode mudar totalmente, o rumo da sua história pode mudar por causa de uma empresa que você está indo trabalhar, porque você vai conhecer pessoas interessantes, pessoas diferentes, pessoas que você vai ter muita interação. Isso é algo importante e não há problema algum, pelo contrário, só tem ponto positivo em você dar a devida atenção a isso. Então, para a gente finalizar aqui, eu trouxe um bônus, uma dica bônus, que não tem a ver necessariamente com a etapa, com o processo de entrevista, mas que eu não poderia encerrar esse vídeo sem passar, que é: busque o que você ama. Dentro aqui da Destrave, dentro da plataforma, um dos pilares fundamentais é o do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele envolve vários fatores que a gente vai trabalhar em todos esses destravadores que já estão na plataforma e todos que virão também. Eu me aprofundo a cada dia no meu autoconhecimento e eu acho que a única certeza que eu posso passar para vocês é de que eu vou passar o resto da minha vida buscando me conhecer ao máximo e eu vou finalizar a minha vida sem me conhecer 100%, porque esse é um processo infinito. Mas em cada passo que eu dou em busca do autoconhecimento, eu percebo e entendo mais o que me faz feliz, o que me faz seguir uma vida mais leve, uma vida que me traga mais prazer em viver, que me traga uma sensação de plenitude maior. E você se conhecer cada dia mais vai te permitir encontrar caminhos que você queira seguir, onde você vai ser feliz. Imagina que a gente, gasta 1/3, investe 1/3 da nossa vida trabalhando. E se a gente não trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente gosta, a gente vai simplesmente jogar fora esse 1/3 da nossa vida. Tem uma frase muito famosa que diz: trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar, que eu gosto muito. Então, procure o caminho que você quer seguir. Se você precisar dar 1 passo, 2 passos, 3 passos para trás, para você depois dar os 5 ou 10 mil passos para frente em algo que você goste, faça isso. Isso significa que se você estiver no momento onde você possa abusar de uma redução salarial, de uma redução de cargo, seja o que for, para que você ingresse na área que você realmente gosta, no que você realmente quer fazer, faça. Não tenha medo. O medo trava os sonhos. Então, eu só posso desejar a você excelentes entrevistas, que você arrebente em todas as etapas dos processos seletivos que você participar. Espero que as dicas de hoje tenham te ajudado muito. E coloque em prática cada uma delas, treine cada uma delas, se grave, se exercite na frente do espelho fazendo, para que você possa ter arquivado no seu subconsciente e no seu consciente cada uma dessas habilidades, que isso seja algo natural para você. Que eu tenho certeza, eu te garanto, que na hora que você for para o processo seletivo você vai arrebentar de fato. E você vai conseguir o trabalho dos seus sonhos. Então coloque em prática tudo isso que você aprendeu hoje e destrave mais esse potencial em você.